Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil voltado para concursos públicos. Como já falei para vocês na introdução do curso, né? Aqui nós vamos trabalhar, então, os conteúdos de Direito Processual Civil, tomando-se por base especialmente o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, porque a maioria das questões de concurso em Direito Processual Civil são baseadas no texto do Código de Processo Civil. Vão surgir também, como a gente vai ver, algumas questões que são baseadas em doutrina e em jurisprudência. Como aqui no curso a gente também vai resolver questões, ao resolver as questões, eu vou trazer para vocês também esses entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre o Código de Processo Civil, sobre o direito processual civil brasileiro. Bom, pessoal, o nosso método de estudo aqui é de uma forma bem objetiva, sem enrolação. Eu sei de toda a dificuldade e da escassez de tempo que vocês têm para estudar para concurso público, porque eu fui concurseiro por muitos anos, entendo a realidade de vocês e não quero aqui ficar tomando tempo de vocês, falando da minha vida, falando do que eu faço ou deixo de fazer, falando da minha ideologia. Isso não interessa. O que interessa aqui, pessoal, é a gente aprender o conteúdo para arrebentar com a prova, para chegar na prova com condições de gabaritar, de acertar todas as questões de direito processual civil. Eu costumo ver as questões de concurso sobre direito processual civil, especialmente, como uma prova de obstáculos, porque a banca vai colocar vários obstáculos para tentar nos derrubar. E a gente vai derrubando cada um deles e mata a prova, né? Acerta, gabarita, fecha as questões de direito processual civil. É para isso que serve este curso, esta preparação que nós estamos iniciando agora. Vamos lá então, né? Sem enrolação. Artigo 1º do direito do Código de Processo Civil, ele é o capítulo que trata das normas fundamentais. Quando aparece no edital de concurso, aparece ou como normas fundamentais, ou aparece também como princípios. Princípios do direito processual civil também pode ser cobrado essa primeira parte aqui do Código de Processo Civil. Tá? Então nós vamos trabalhar em cima do texto do Código de Processo e depois, ao resolver questões, a gente vai ver também, vamos comentar também alguns outros princípios que provavelmente vocês já conhecem do tempo da própria faculdade, vocês devem lembrar daqueles princípios básicos do direito processual civil. Tá? Vamos lá, pessoal. Artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Muito embora, para nós, profissionais do direito, isso seja bem óbvio, né? Existe uma importância nessa disposição. O Código de Processo Civil expressamente está adotando aqui os princípios da Constituição. Claro que se não existisse esse artigo, os princípios iriam se adotar normalmente, como já vinham sendo adotados antes do novo CPC. Só que o anterior Código de Processo Civil ele não fazia essa menção expressa à Constituição, muito embora, claro, isso seja lógico para nós no direito, né? Muito bem. Então, essa primeira informação apenas apresenta o CPC. Como que isso aparece em prova? Pegadinha de prova é tentar afirmar na prova, na questão de prova, que o processo civil ele se restringe ao CPC. Não, né? A gente tem aquele sistema do nosso ordenamento jurídico piramidal. Então, no Código de Processo Civil, as normas constitucionais estão no topo da pirâmide e abaixo nós temos o nosso novo Código de Processo Civil. E claro, o processo civil brasileiro vai se basear não só no CPC, e sim no CPC e também na Constituição Federal. Aliás, é uma marca do novo CPC trazer expressamente em seu texto princípios que estão previstos lá na Constituição Federal, que não estavam antes previstos no anterior Código de Processo Civil. Então, isso é um detalhe bem importante, essa menção expressa que o CPC vai estar de acordo, claro, com os princípios da Constituição Federal. Muito bem. Seguimos. O artigo 2º, ele apresenta um princípio que vocês conhecem bem, que já ouviram falar muito,
E quem não está lembrado vai reconhecer agora o princípio dispositivo, também chamado de princípio da inércia jurisdicional. Conforme o artigo 2º, o processo ele começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, o juiz só vai atuar, claro, quando ele é chamado ao processo. O Poder Judiciário ele vai aguardar a iniciativa das partes. Depois que as partes têm iniciativa, aí sim há aquele impulso oficial ao processo. Tá? Este artigo 2º, ele vai ter exceções no caso de aplicação do princípio inquisitório, porque a regra é a aplicação no processo civil do princípio dispositivo. Como exceção, existem momentos que há aquela aplicação do princípio inquisitório, como, por exemplo, na produção de provas. Isso não significa que não vai haver contraditório, né? Claro que há contraditório. A aplicação do princípio inquisitório no direito processual civil nunca vai afastar o contraditório. Jamais a gente vai afastar o contraditório, tá? Mas nós temos sim um juiz mais inquisitório e menos dispositivo quando a gente chega lá na produção de provas, assunto que a gente vai estudar bem mais adiante, só para a gente adiantar. Então a gente tem no artigo 2º essa consagração literal aí do princípio dispositivo, do princípio da inércia jurisdicional. O artigo 3º, ele traz o princípio da inafastabilidade da jurisdição, princípio constitucional, que também também é chamado de princípio do acesso à justiça. Segundo esse princípio, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Então, aqui no Brasil, toda lesão ou ameaça que eu tenha algum direito, eu posso levar ela ao judiciário para que o Estado juiz me diga qual é o direito, né? Me diga se eu tenho ou não razão, mas eu tenho o direito de levar ao conhecimento do Poder Judiciário, tá? Não se exclui, não se afasta do acesso à justiça nenhuma ameaça ou lesão a direito. Este princípio, ele já é previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, só que ele não possuía antes no CPC anterior previsão expressa. Passou a ter também aqui no novo CPC. Muito bem. O parágrafo 1º, ele expressamente permite a arbitragem na forma da lei. Nós já tínhamos no Código Processual Civil anterior a menção à arbitragem, né? Porque a convenção de arbitragem já era no antigo CPC e continua sendo no novo CPC uma causa de extinção do processo sem resolução de mérito, né? É uma causa que o juiz nem vai julgar o processo porque há uma convenção de arbitragem. Mas aqui, além do que já havia no código anterior, aqui se afirma expressamente que é permitida essa convenção de arbitragem, né? Então, as partes não são obrigadas a discutir os seus problemas em juízo. Elas podem eleger árbitros. É viável e permitido pelo próprio código a figura da arbitragem. Muito bem. E isso cai bastante em prova, tá? A banca vai tentar te enganar. Mas aí, para quem atua na área, como vocês, vai ser uma piada nessa questão. Mas a banca vai tentar dizer que o Código de Processo Civil veda a arbitragem. Claro que não, né? Claro que é permitida a arbitragem. Maravilha. Parágrafo 2º do artigo 3º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Uma marca do novo CPC, um incentivo à conciliação, algo que ele pegou um pouco da prática do processo do trabalho no Brasil. O processo trabalhista já vem há muito tempo com várias disposições e vários momentos para conciliação. E agora o Código de Processo Civil começa a adotar também essa ideia da conciliação. E nós temos ainda no parágrafo 3º que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual dos conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive
no curso do processo judicial. E essa parte final é o que as bancas estão tentando enganar o candidato. Por quê? Essa expressão, inclusive no curso do processo judicial, que está ao final do parágrafo 3º, ela nos dá a ideia de que não deve ser tentada a conciliação somente na audiência de conciliação, e sim que ela deve ser tentada no curso do processo. Então é possível a conciliação em qualquer fase processual. Eu não preciso chegar a um acordo naquela audiência de conciliação. Pode ser que após essa audiência as partes venham a chegar a uma solução consensual daquela divergência, tá? Então essa informação é importante do parágrafo 3º. Cuidado na hora da prova. As bancas vão tentar afirmar que a conciliação só é possível naquela audiência, depois não pode mais. Pode sim, tá? O direito de conciliar não vai precluir após aquela audiência, tá? Maravilha. Seguimos, pessoal. Artigo 4º, falar sobre o princípio da economia e eficiências processuais. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Pessoal, isso é muito importante, porque a atividade jurisdicional, ela não se resume, ela não se limita ao reconhecimento dos direitos. Ela deve buscar também a concretização dos direitos. Não basta o juiz dizer o direito, mas sim que seja dada aquela tutela satisfativa que a gente vai encontrar na fase lá de cumprimento da sentença, né? Então essa é a informação da duração razoável do processo, um princípio que está lá no artigo 5º também da Constituição Federal, né? E aqui inclui que deve, em um prazo razoável, a gente deve ter a conclusão do processo, inclusive com a tutela satisfativa, com a atividade satisfativa, com o fim, então, do processo, tá? Então, deve-se, em um prazo razoável, dentro das possibilidades do nosso judiciário, entregar para os que procuram a justiça a resposta e a satisfação da tutela que lhes for devida, tá? Maravilha. Isso era o artigo 4º. Seguimos para o artigo 5º, que traz um outro princípio que a gente conhece bem, o princípio da boa-fé objetiva. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Pessoal, olha só que interessante. Este princípio da boa-fé, ele não se limita às partes. Ele não se limita aos advogados. Ele alcança também o juiz, assim como qualquer pessoa que de qualquer forma participe do processo. Então a gente vai incluir também os auxiliares da justiça, peritos, tradutores, intérpretes, os escrivães, todos que de alguma forma participarem do processo, têm o dever de atuar com a boa-fé. O que a banca vai fazer na hora da prova para te confundir? Ela vai afirmar que somente as partes devem observar a boa-fé, ou somente os juízes, advogados e promotores. Não, a boa-fé é para todos que de alguma forma participam do julgamento. Inclusive tem um enunciado do fórum do FPPC, o enunciado 377, é bem interessante, porque ele fala sobre esse princípio, e ele fala justamente sobre a questão da boa-fé objetiva relacionada ao julgador, ao juiz. A boa-fé objetiva impede que o julgador profira, sem motivar a alteração, decisões diferentes sobre uma mesma questão de direito, aplicável a situações de fatos análogas, ainda que em processos distintos. Ou seja, o juiz, ele não pode julgar de uma forma em um caso e de outra contrária àquela em outro caso, sem justificar por que está fazendo diferente. Porque o juiz ele pode mudar de opinião sobre algumas questões do seu convencimento, tá? Então, por um tempo, o juiz entendia que aquilo era devido e depois passa a entender que não é mais. E aí, naturalmente, vão ter decisões contraditórias do mesmo juiz. Mas isso pode ser questionado, porque um juiz não pode ficar mudando de ideia a cada julgamento. Ele tem que ter uma linha. Se ele muda o seu entendimento, que é plenamente aceitável, ele deve justificar.
as partes de um processo têm o direito de ter um tratamento isonômico e não pode mudar a decisão do juiz porque mudou o processo, porque mudaram as partes, tá? Claro que se a situação guarda peculiaridades, questões que acabam influenciando a decisão do juiz, ele também vai, na sua sentença, deixar isso de uma forma motivada, tá? Então a boa-fé, ela alcança inclusive o julgador. Muito importante esta percepção, esta conclusão aqui no estudo da boa-fé objetiva no processo civil. Muito bem, próximo princípio, uma inovação do CPC, e está caindo muito em prova de concurso, o princípio da cooperação. De acordo com o princípio da cooperação, todos os sujeitos do processo, mais uma vez, não é só o advogado, não são só as partes, todos devem cooperar entre si para que se obtenha um tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Então, isso vai incluir advogados, as partes, os juízes, todos que são sujeitos do processo devem atuar com essa ideia de cooperação. Eles devem colaborar nas questões de fato e de direito e todos devem se abster de provocar incidentes que são desnecessários ou procrastinatórios, né, meramente protelatórios, estão lá só para atrasar a conclusão da lide. Então essa que é a ideia do princípio da cooperação. Inclusive o juiz vai auxiliar em alguns casos no processo, tá? Quando o juiz verificar que uma das partes está esquecendo de algo durante o processo, claro, não vai o juiz substituir uma petição inicial da parte em razão disso. Mas questões menores no curso do processo, ele pode comunicar, informar a parte que aquilo deve ser adequado, adaptado, tá? Então essa ideia do princípio da cooperação, expressamente previsto, então, a partir de agora no artigo 6º, e está caindo muito em provas de concurso, este novo princípio da cooperação. Princípio da isonomia e do contraditório, ele vem no artigo 7º, a gente está acostumado com este princípio no estudo do direito, né? Não seria diferente no novo CPC. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, ônus, deveres e aplicação de sanções processuais, cabendo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então aí o princípio da isonomia do contraditório, consagrado aí no artigo 7º do novo CPC. O artigo 8º, ao falar sobre hermenêutica, sobre a interpretação, sobre a aplicação do ordenamento jurídico, nos traz que o juiz deve atender aos fins sociais e exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando princípios que estão aqui expressos, tá? Aqui vem princípios expressos do novo Código de Processo Civil. Princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência. Princípios, então, que já são comuns na Constituição Federal, são comuns, sejam expressos ou implícitos na Constituição Federal, né? E muito usados no estudo do direito administrativo. Agora, expressamente previstos também aqui para o juiz na aplicação do ordenamento jurídico. Teve uma prova de concurso, se eu não me engano, foi para a procuradora aqui do município de Porto Alegre, que ela tentou enganar o candidato e de uma forma bem inadequada, porque não mede muito conhecimento fazendo isso. Mas ela mudou uma palavra desse artigo 8º e tornou incorreta essa assertiva. Ela trocou os fins sociais por fins econômicos. Por isso é bom vocês sempre lembrarem, quando forem verificar as provas, né, que o juiz deve atender os fins sociais e exigências do bem comum. É para isso que serve o juiz, não para atendimento de fins econômicos, tá? Uma pegadinha aí que eles colocaram, achei meio inadequada essa pegadinha que a banca fez, mas se aparecer na prova, então, vocês já estão preparados para não caírem nessa. Muito bem. Está caindo bastante em prova esses princípios expressos, tá? Então é bem importante vocês memorizarem esses princípios que estão expressos aqui no artigo 8º. Bom, agora nós temos outros artigos que voltam a falar sobre o princípio do contraditório, falando mais sobre o contraditório para a defesa.
e também o que a doutrina vem chamando e vem caído em prova, assim, como princípio da vedação da decisão surpresa. Princípio da vedação da decisão surpresa é o princípio do contraditório, pessoal. Não tem nada de novo nisso. A gente sabe, essa aqui é a ideia. E aí, isso está melhor positivado aqui no novo Código de Processo Civil. Porque no artigo 9º diz claramente: não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então, claramente, o objetivo aqui é de evitar decisões surpresa. O juiz, no curso do processo, vai sempre ouvindo as partes e oportunizando para elas o contraditório durante o processo. Tá? Inclusive, a gente tem isso, né, muito comum, quando é juntada uma nova prova no curso do processo, o juiz também vai oportunizar para outra parte se manifestar sobre isso. Maravilha. Bom, e aí, o que está caindo muito em prova, está chovendo em prova de concurso, é o parágrafo único do artigo 9º. Porque ele traz as exceções. A gente sabe, né, pessoal, no direito quase nada é absoluto, né? E a gente vive das exceções. E as bancas de concurso também vivem e adoram essas exceções. Bom, o parágrafo único diz algumas situações em que eu não vou ouvir a outra parte. O juiz, né? O juiz não vai ouvir a outra parte. Quando que o juiz não vai necessariamente ouvir a outra parte? Primeiro, em caso de tutela provisória de urgência. Tá? No antigo CPC a gente falava em tutela antecipada, né? Agora o novo CPC fala em tutela de urgência e tutela de evidência. Tá? Bom, em tutela provisória de urgência, não é necessário ouvir a outra parte neste primeiro momento. Tá? Segundo, hipótese de tutela de evidência, que estão previstas nos artigos 311, incisos 2 e 3. Pessoal, o artigo 311 do novo CPC, ele traz 4 situações de tutela de evidência, sendo que 2 delas, tá? 2 delas admitem que não seja ouvida a outra parte. São os casos do artigo 311, 2 e 311, inciso 3. No 311, inciso 2, nos traz lá que a tutela de evidência ela pode ser concedida quando alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Ou ainda se tratar de um pedido repersecutório fundado em prova documental ao contrato de depósito, caso que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Então, a gente poderia dizer que uma tutela de evidência que envolve prova documental suficiente não precisa ser ouvida a outra parte, porque aquela prova documental já é suficiente. Essa aqui é a ideia. É desnecessário aqui eu ouvir a outra parte. Diferentemente da tutela de urgência, que a tutela de urgência não que seja desnecessário, só que não dá tempo. Eu não posso perder tempo esperando para ouvir a outra parte enquanto um direito está sendo ferido, ameaçado ou lesado. No caso de tutela de urgência, o motivo de não precisar ouvir outra parte é a própria urgência, é a necessidade de uma solução rápida. Neste segundo caso, as tutelas de evidência, nós já temos que é desnecessária essa oitiva da parte, por isso mesmo o código aqui ele vai dispensar. Assim como também vai dispensar na decisão prevista no artigo 701. Essa situação do artigo 701 é quando em uma ação monitória é evidente o direito do autor. Está lá no artigo 701 expressamente, tá? Essa situação, então também é desnecessário ou contraditória porque já é evidente o direito do autor. Então a gente viu que nessas situações de tutela de urgência, tutela de evidência e ação monitória, sendo evidente o direito do autor, nesses 3 casos pode não ser ouvida a outra parte. Essas são as exceções ao contraditório aqui do artigo 9º, tá? E tem que ter cuidado, está caindo muito em prova, tem que saber essas 3 para ir para a prova, porque a banca vai trazer uma outra situação e vai tentar te confundir. E claro, tu não vai também cair nessa. Muito bem. Fechamos então. Vamos seguindo, pessoal. Artigo 10 do novo CPC. O juiz
não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pessoal, destaca, sublinha, marca esse ainda que, porque as bancas estão fazendo uma troca do sentido. E estão cobrando em prova, dizendo que, nos casos que o juiz tem que decidir de ofício, ele poderia afastar o contraditório. Não, pessoal. O juiz ele não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em um fundamento a qual não tenha se dado às partes a oportunidade de se manifestar. Ainda que seja aquelas situações que ele decide de ofício. Tá? O fato do juiz decidir de ofício não pode impedir, não pode afastar o exercício do contraditório pelas partes. Tá? E aí na prova as bancas estão fazendo isso. Já vi mais de um concurso. Um deles eu lembro que foi a banca CESP, o outro eu não estou lembrado qual foi a banca, mas em mais de um concurso a banca já trocou, afirmando que, ressalvando, né, o caso quando o juiz tem que atuar de ofício. Não, ainda que o juiz tenha que decidir de ofício, vai haver o respeito aqui ao contraditório. Tá? Artigo 11. Princípios da publicidade e motivação expressamente previstos. Eles praticamente repetem o que está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas, motivadas, todas as decisões, sob pena de nulidade. Tranquilo. E o parágrafo único nos traz que, em casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, seus advogados, defensores públicos ou do Ministério Público. Tá? Situações, claro, que envolvam segredo de justiça, como já vinha sendo também aplicado na nossa prática jurídica. O artigo 12, ele traz uma ordem preferencial. A ideia desse artigo 12, no primeiro momento, foi evitar que, sem motivo nenhum, alguns processos fossem julgados antes que outros. Era garantir uma isonomia ao cidadão, esse era o objetivo principal. Num primeiro momento, eles pretendiam, no projeto do novo CPC, eles queriam tornar essa ordem obrigatória. Mas isso não colou, não pegou. Na hora de aprovar já a nova legislação, eles mudaram para preferencialmente. Então, essa ordem que nós vamos estudar aqui, ela é uma ordem preferencial, não é obrigatória. E é isso que a banca está cobrando em prova. A banca está dizendo que os juízes vão atender, as bancas de concurso estão dizendo em questões de concurso, que os juízes e tribunais atenderão obrigatoriamente a ordem cronológica. Não, pessoal. Tem situações que vão furar a fila, tem situações que vão passar na frente. Então, não é obrigatória a ordem cronológica, mas ela é sim preferencial e não pode ser descumprida imotivadamente. Tá? Parágrafo 1º nos traz que a lista de processos aptos a julgamento deve estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores, de forma que todos podem saber quantos e quais processos que estão lá aptos a julgamento, e só não foram ainda por causa da longa demanda, da longa fila de processos. Muito bem. O parágrafo 2º, então, ele traz esta lista, este rol. Pessoal, também já foi objeto de estudos, este rol do parágrafo 2º, e ele é entendido, pessoal, como um rol exemplificativo. Tá? Muito bem. O rol exemplificativo das situações que estão excluídas da ordem preferencial. Situações, então, que poderão passar na frente, poderão furar a fila. Primeiro, sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. Claro, essa passa na frente porque aí já resolve o processo, seja homologando um acordo, seja já perante a improcedência liminar. Então essa não vai precisar entrar numa fila de outros processos que dependem de uma elaboração de uma sentença mais complexa. Segundo, julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmado em julgamento de casos repetitivos. Outra coisa muito incentivada no novo CPC, essas demandas de casos repetitivos. Né? Então também, ao julgar em bloco, né, acaba que processos podem sair da ordem cronológica.
Também julgamento de recursos repetitivos ou incidente de resolução de demandas repetitivas, pelo mesmo motivo do inciso anterior. E decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932. Pessoal, essas duas situações, 485 são aqueles casos de extinção do processo sem resolução do mérito. E o 932 são aqueles casos de decisão monocrática do relator, tá? Isso quando o processo está lá no tribunal. Esses também, então, para extinguir um processo sem resolução de mérito ou uma decisão monocrática do relator, eles também podem sair daquela ordem preferencial cronológica. Ainda, julgamento de embargos de declaração, julgamento de agravo interno. Pessoal, cuidado, a grande pegadinha do momento é trocar agravo interno por agravo de instrumento. Não vai cair nessa, né? Tu sabe que agravo interno é diferente. E o agravo de instrumento não está nessa lista, tá? Cuidado com isso na hora da prova. Inciso 7º, as preferências legais e metas estabelecidas pelo CNJ, processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal, causa que exige urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. E aí os parágrafos 3º a 5º aqui deste artigo, eles simplesmente vão buscar evitar que seja desrespeitada esta ordem, tá? Eles vão nos trazer no parágrafo 3º que após a elaboração da lista própria vai se respeitar a ordem cronológica de conclusões entre essas preferências. Então, ainda dentro dos processos que têm preferência, entre eles, para escolher qual que vai ser primeiro, ainda vai ser a ordem cronológica, tá? Caso tenha dois processos na mesma situação em ordem preferencial, ainda assim vai se verificar qual que entrou primeiro, respeitando o cidadão, né? Essa ideia de respeitar a ordem cronológica. Muito bem. O parágrafo 4º nos traz que após a inclusão do processo na lista que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não muda, não altera essa ordem cronológica. Em regra, tá? Requerimentos que forem formulados pela parte após a inclusão do processo nessa lista não vão mudar o lugar na lista. O processo não vai voltar, não vai sair do lugar porque a pessoa fez um requerimento, porque senão eu estaria com isso até afastando as pessoas do acesso à justiça. Porque o advogado ia informar a pessoa, olha, se a gente fizer o requerimento agora, o teu processo vai voltar lá para o fim da fila. Bom, então isso não acontece, tá? A regra é que isso não vai ocorrer. Tem só duas situações aqui que estão excepcionadas nesse parágrafo 4º. Está dizendo, então, que vai sair daquela ordem cronológica da lista quando o requerimento que foi apresentado implicar a reabertura da instrução ou quando converter um julgamento em diligência, porque são situações que o processo naturalmente volta para trás, né? Muito bem. Então é isso que nós temos no caso do parágrafo 4º. No parágrafo 5º nós temos então que, decidido esse requerimento, o processo retorna à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista, né? Depois que se resolve este problema que fez o processo que muda qualquer coisa no processo, o processo também vai voltar lá para o lugar da fila. É para garantir que os processos não demorem muito, né? Para garantir a própria duração razoável do processo, que a gente também já comentou nesta aula. Bom, o parágrafo 6º traz as situações em que ocupará o primeiro lugar na lista, situações, então, que os processos vão ter uma prioridade. Primeiro, tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de revisão de diligência ou complementação da instrução. Aqui é para evitar aquele descontentamento que há quando um ato do processo acaba sendo anulado, quando a sentença ou acórdão acaba sendo anulado. E aí a pessoa pensa, agora vai ter que começar tudo de novo. Não, como eu já tinha chegado na fase de sentença ou na fase de acórdão e acabou sendo anulado isso, vai ser colocado em primeiro lugar para ser refeito. Exceto, né, quando houver necessidade de diligência ou complementação da instrução. Porque quando a sentença é anulada porque faltou alguma diligência, bom, aí o processo vai acabar também demorando um pouco mais, porque ele ainda não está pronto para ser julgado. E também nós temos que ocupará o primeiro lugar na lista quando se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2. O artigo 1040, inciso 2, ele está lá dentro daquele capítulo que fala sobre o julgamento dos recursos repetitivos, tá?
em recurso extraordinário e recurso especial. Aquela ideia que a decisão é proferida lá pelos tribunais superiores, pelo STF, vai ser imposta aos tribunais, né? Então, para reforçar esse procedimento de julgamento de demandas repetitivas, também eles colocam aqui que vai para primeiro lugar, né? Chegou o acórdão paradigma, chegou aquele acórdão que eu estava esperando para julgar ele vai já para primeiro lugar na lista, tá? Pessoal, é isso, nossa primeira parte aí, começando a estudar e conhecer o Código de Processo Civil. E aí, na sequência, nós já vamos treinar com algumas questões, onde a gente vai revisar esse conteúdo e também complementar, porque na resolução de questões eu trago informações e princípios que a gente ainda não conversou aqui. Por isso que é importante, eu falo isso porque eu já fui aluno e sei como é importante vocês assistirem a correção. Porque às vezes o candidato pega as questões que eu disponibilizo para vocês, resolve lá e acerta todas, ou confere ele mesmo e pula, para não perder tempo, pula esses vídeos. Eu não recomendo, tá, pessoal? Porque na correção eu vou trazer mais informações para vocês, tá? Então a gente se encontra no próximo vídeo para seguir com a nossa correção, com o nosso estudo sobre direito processual civil. Até logo!